Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Site www.fmmais.com.br. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Bom dia para você, nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia, aqui no 87.9 da Super Rádio Mais FM. Você acompanha também no www.fmmais.com.br, no nosso aplicativo, no seu smartphone e ainda pela nossa transmissão, a nossa live, pelo Facebook. Algumas pessoas aqui já conectadas, né? Você pode conectar, você pode participar, dar a sua opinião, fazer a sua queixa, a sua reclamação. E a gente vai trazer aqui a sua participação para a nossa pauta. É isso aí, comigo está o Henrique Morgantini, jornalista, e também o nosso comentarista político, Antônio Gomide. Bom dia, Morgantini, bom dia, Gomide. Muito bom dia, Edmar, bom dia a toda a cidade de Anápolis, a todos os ouvintes da Mais FM. Bom dia. Bom dia. Isso aí, um dia que começa meio triste para os torcedores da Rubra, né, que ontem torceram muito para a Rubra vencer o Goiás, mas acabou a Rubra sendo eliminada nos pênaltis. Então, fica aí a nossa congratulação aos torcedores do Goiás, né? O meu amigo Quarentinha, torcedor do Goiás, está feliz hoje, né? Mas muita gente, torcedor da Rubra, aí chateado, magoado, porque a Rubra chegou bem pertinho, mas acabou não conseguindo faturar em cima do Goiás. Um jogo difícil, né? Fez um jogo difícil, fez um jogo disputado, foi pressionado, conseguiu fazer um gol, né, de empate, dava classificação e levou para os pênaltis, né? Que muitos chamam de loteria dos pênaltis, mas não é bem assim. Mas representou aí do jeito que deu, né? Infelizmente bateu na trave, né, Antônio Gomide? Rubra. Acho que o importante foi a participação. Eu acho que todos nós gostaríamos de ver um resultado diferente. Mas é isso, é futebol, né? É a diversão junto com o profissionalismo, junto com o entretenimento, né? E essa é a ideia do futebol. A Anapolina, mais uma vez, ela foi para uma semifinal importante, né? Representou a cidade, um time consistente, um time bom, um time que não ficou devendo nada para o Goiás, né? Em todos os jogos que fez contra o Goiás, disputou de igual para igual. E os times muito iguais mesmo, né? Aí, obviamente, a Anapolina ganhando aqui, 2-1, perdeu lá de 2-1, foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis. Então, um jogo mais do que natural, né, daquilo que às vezes as pessoas pensavam que Goiás, o time do Goiás Futebol Clube teria aí uma superioridade, e nós não vimos isso, né? Então, está de parabéns aí a diretoria da Anapolina. Está de parabéns aí o Pedro Canedo, que assumiu
a postura de estar à frente da Anapolina nesse ano de 2018, né, enquanto muitos correram e não quiseram ficar à frente da Anapolina, Pedro Canedo assumiu, fez uma boa equipe, né, fez uma boa diretoria, e fica aqui a lamentar apenas os oportunistas, né, apenas aqueles oportunistas que esperam um evento como esse para entrar e ainda tentar se postar de salvadores da pátria, os salvadores da Anapolina. Então, parabéns à diretoria da Anapolina, parabéns àqueles que abraçaram e fizeram que a alegria do torcedor. Agora, lamentável os oportunistas de mão cheia que tentaram utilizar desse jogo da rubra para tentar subir lá no tamborete e achar que poderia se safar daquilo que são suas funções normais. Lamentável esses oportunistas de última hora. Agora, Antônio Gomide, é importante dar esse crédito, como você citou nominalmente, o presidente Pedro Canedo, porque é alguém que já esteve à frente, né, da Anapolina em várias outras oportunidades, alguém cuja história se mistura com a história da Anapolina, né, então tem uma larga experiência com futebol, com a rubra, com montagem de elencos, com diretorias, como você falou, e alguém conseguiu um resultado muito importante, como nós dissemos, não foi goleado, não foi fácil, nada disso, foi nos pênaltis, e pegou um time que vinha de 2 rebaixamentos em 3 anos. O time que tinha sido rebaixado, e no ano seguinte ele traz o time para a condição de, na última disputa dos pênaltis, numa semifinal, deixar o campeonato. Quer dizer, há um mérito muito grande nesse resgate, né, de pegar o time lá embaixo, com rebaixamentos, com esses problemas de campo, e levar o time para uma condição dessa. Né? Exatamente, eu acho que precisa dar valor às pessoas que trabalham, né? Eu acho que as pessoas que são oportunistas, a gente deve denunciá-las, inclusive, para que elas se coloquem no lugar delas. Eu estou dizendo isso porque ontem eu ouvi uma rádio aqui em Anápolis, e nessa rádio, uma entrevista do prefeito Roberto Naves, dizendo que poderia, inclusive, estar fazendo a preleção dos jogadores lá no estado de Serra Dourado, para animar os jogadores. Ele, como prefeito, poderia. Que ele, prefeito, estava articulando valores, né, dinheiro, para poder fazer e pagar o bicho aos jogadores. Que ele estava articulando com o deputado da sua preferência federal para poder, nos bastidores políticos, nos bastidores esportivos, não deixar com que a Rubra perdesse o jogo. Ou seja, isso, prefeito, chama oportunismo. Oportunismo. Todos nós somos torcedores da Chata, todos nós queremos ver o bem da cidade de Anápolis, todos nós gostaríamos de ver a Anapolina campeã. Agora, isso que o senhor fez ontem chama oportunismo. E todos nós, anapolinos, percebemos isso no senhor ontem. O senhor nunca foi de esporte, o senhor nunca foi de estar em campo de futebol, o senhor nunca esteve nesses últimos 10 anos lá com a camisa da Rubra, pulando com a bandeira na mão. Então, todos nós somos torcedores, até aí tudo bem. Agora, dizer que o senhor está à frente do time e está à frente para fazer caixinha para pagar o jogador, para falar que politicamente o senhor está articulando com um deputado para poder fazer isso, sair na fotografia, inclusive colocando as pessoas aí que é os que afundaram, inclusive, a Rubra. Quer dizer, essa conversa é uma conversa de oportunista, e as pessoas que postaram junto também. Então nós, né, todos nós, anapolinos, que gostamos da Rubra, parabéns à diretoria que está aí, que assumiu a postura e que levou o time. Parabéns, Pedro Canedo. Tá? Nós não temos aqui nenhuma empatia, nenhuma aproximação de partidos políticos. Nós não estamos falando aqui de preferências políticas partidárias. Pedro Canedo defende uma sigla, eu estou em outra sigla, nós fazemos... Agora nós estamos falando de futebol. Então nós queremos o bem, nós somos torcedores. Até aí está tudo tranquilo. Agora, usar desse artifício para ir à emissora, tentar usar desse fato para tentar colocar numa situação acima daquilo que essa palavra chama oportunista, prefeito. Ok, a participação dos ouvintes aqui, né, sobre a Chata, o Marcos Tavares diz: bom dia, não deu para a Rubra, mas estão de parabéns os jogadores e a torcida.
A Estela Lima também manifestando aqui, diz que valeu o Rubra. De fato, né, foi um jogo onde a Rubra jogou bem, né, não decepcionou e, infelizmente, futebol é assim mesmo, né? Tem que ganhar, tem que perder. Porque joga o projeto inteiro, o ano inteiro, nos pés de um jogador. Ele pode acertar ou errar, quer dizer, poderia ser um erro do jogador, do atleta do Goiás, uma situação pontual, é verdade, precisa reconhecer aí. E outra coisa, a Anapolina jogou muito bem ao longo do campeonato. Fez um primeiro jogo com o Goiás, aqui no João Duarte, com um golaço de trocas de passes, quer dizer, um time maduro, né? Mostrou que realmente aqui veio. Mas é isso. Agora, só para a gente matar esse assunto, Bruno Gomes, mas quando você fala de investimento no esporte, o prefeito Alberto falando que investiu, o esporte investiu na Anapolina, isso é uma sandice muito grande, né? Porque a ideia só pode ser confundir as pessoas. Alguém que cortou o Bolsa Atleta, que é uma lei municipal, alguém que cortou o Esporte para Todos, que atendia 15 mil crianças, e falar que está investindo em esporte porque está lá no Serra Dourada, postar selfie, torcendo pela Rubra, isso não é hipocrisia. Não é. Aliás, hipocrisia não. Você tentar achar que o Anapolina é tonto, né? É isso, né? O que nós falamos. Eu acho que a conversa aí é a cidade de Anápolis. Nós precisamos cada vez mais ter no esporte a referência para podermos colocar a cidade de Anápolis lá fora com o modelo, com as coisas boas que nós temos, né? Essa ideia do oportunismo, nós precisamos evitar essas pessoas. Então, para arrematar a pauta esportiva, o Flamengo jogou ontem, não? O clube de regatas Flamengo entrou em campo ontem. Jogar é bom, né? O Botafogo Futebol e Regatas, que venceu pelo placar mínimo. 2-0 pro Quarentinha. 2-0 pro Quarentinha. Quarentinha é torcedor do Bota. Do Bota e do Goiás. Né? Tá feliz. Se ele for torcedor do Corinthians, então, também em São Paulo. Arrebentou, né? Porque o Corinthians também venceu ontem com gols 47, levando para os pênaltis, e aí converteu as penalidades e foi, passou para a final, foi para a classificação. A final, hoje o Vasco joga com o Fluminense para decidir a segunda vaga, e no final de semana, então, tem os jogos do Campeonato Goiano, Goiás e Aparecidense, o vencedor desse jogo de hoje no Rio de Janeiro pegando o Botafogo, e Corinthians e Palmeiras, um grande clássico aí. Parece que o Fluminense está desistindo do jogo, parece que o Vasco já vai para a final. Você viu essa notícia ou não? CWO? Por dó? Assim, parece que... Né? Então, parece que... Quando o time percebe, porque o Flamengo, por exemplo, tem muita coisa na Libertadores, tem o Brasileirão, aí solta o Botafogo, é o único campeonato que você vai disputar, tenta ganhar isso aí, vai para a final. Eu acho justo que seja o clássico, o vovô, Botafogo e Vasco na final. Eu acho. Para ver aí se dá uma alegria para esse pessoal sofrido. Muito bem. Tem mais alguma pauta aí, sem ser o futebol? Temos uma outra pauta aqui, inclusive uma pauta da cidade importantíssima, que é um caso que está acontecendo nesse momento, né, lá na antiga Ozego, que é o posto de atendimento do Dr. Elion Fleury, responsável por fazer exames laboratoriais, né, uma concentração muito grande de pessoas lá nesse momento. Nós estamos tentando ver se movimentarmos a nossa reportagem para pegar falas de pessoas que estão lá, mas eu preciso dar crédito aqui à reportagem que chegou lá primeiro, da Rádio São Francisco, que fez o registro de diversas pessoas que foram lá fazer os seus exames, Antônio Gomide. Inclusive com exames marcados há 2, 3 meses, com confirmação feitas por telefone essa semana. Está marcado, dia 29, né? Quinta-feira, tudo certo, tudo certo. Só que quando chegaram lá, deram de cara com o portão fechado e o cadeado passado. Porque, como foi declarado ponto facultativo, ninguém se lembrou de remarcar, de reagendar esses exames, essas consultas que foram marcadas. E aí, isso, claro, gera uma revolta muito grande. Mais do que isso, na reportagem aí, inclusive nosso colega Evaristo, um abraço para ele, as pessoas dizendo que se sentiam humilhadas por terem pego 2 ônibus, muitas delas, terem saído de toda a cidade, terem perdido o dia do trabalho, avisado, não vou poder trabalhar porque agora de manhã eu vou fazer um exame, né, só apareço à tarde, e chega lá e acontece isso. É muita falta de planejamento numa situação dessa, numa secretaria, inclusive, que está acéfala, né, Antônio? Não tem um titular ainda para responder por esses atos estratégicos, por essas decisões. Já tem mais de 2 semanas que nós não temos o titular da Secretaria Municipal de Saúde. Veja você que uma secretaria tão importante como essa, uma secretaria que não pode ficar nem uma hora sem o seu titular.
porque nós temos aí vários postos de saúde, unidade de saúde funcionando, programa de saúde da família que precisa funcionar, UPA que precisa funcionar, os CAIS que precisam funcionar, o Hospital Municipal, ou seja, é uma secretaria extremamente perto da população. E a população começa a enxergar cada vez mais o que é o novo, né? O que é essa inovação toda daquilo que foi prometido para a cidade de Anápolis, melhorar a área de saúde. Pois é, o que nós estamos vendo é muito dinheiro na saúde, como o prefeito foi na Câmara Municipal e disse, olha, eu gastei 290 milhões de reais em 2017. 290 milhões de reais só no ano 2017 com saúde. E aí não dá conta de planejar sequer uma agenda para aquilo que está marcado de exame cumprir. É isso, né? Então não precisamos dizer mais nada. Isso significa o quê? Falta de atenção à nossa cidade, falta de gestão, falta de planejamento. São testemunhos, né? Os testemunhos das pessoas são constrangedores quando você percebe isso, né? A pessoa se sentindo humilhada, se sentindo rejeitada, porque vai fazer um atendimento que não é de graça, a gente tem a ideia de que as coisas são de graça, não tem nada disso, mas chega lá e sequer um aviso, olha, amanhã está marcado aqui, ô José, não vem não, tá? Porque vai estar fechado. Sequer tem isso. Não, e a mesma coisa que fizeram essa semana com o pessoal da insulina, né? A entrega das insulinas, a entrega dos reagentes, a entrega das fitas, mesma coisa, né? É amanhã, a semana passada, não, mas acabou, mas aqui 3 dias está chegando, quer dizer, a mesma coisa, né? Então, assim, essa é uma rotina onde vai levando as coisas do jeito que dá. O paciente que precisa da insulina, o paciente que precisa do exame, isso é a vida dele, né? Está em risco, é a vida da pessoa. E a administração, o prefeito, ele não percebe isso, ele não dá atenção a isso, né? Não dá atenção a isso. E é um temor que todas as cidades têm, e que em especial nós na Polinos temos, que é desse processo de judicialização da saúde, né? Quer dizer, nós só vamos conseguir uma coisa se tivermos que ir procurar o Ministério Público, entrar na Justiça, se tiver que ter uma intervenção de ordem judicial, falar, vai ter que fazer, tem que comprar, tem que dar, tem que... Porque essa história da insulina se arrasta há quanto tempo? Há 1 ano, mais de 1 ano. A Câmara Municipal já foi tomada por manifestantes, já foi propalada a informação, que tinha sido regularizada a distribuição. E, novamente, esse problema, como você bem colocou essa semana. E a judicialização é em função de quê, né? É do não cumprimento da lei. Quer dizer, à medida que você tem uma lei, né, o prefeito tem uma lei que precisa cumprir em relação à compra de insulina, o prefeito tem uma lei que precisa fazer um pagamento da Bolsa Atleta, o prefeito precisa ter uma lei para fazer com que a gente tenha efetivamente o funcionamento do CAIS, funcionamento da UPA, funcionamento da unidade Leão Fleury. Quer dizer, à medida que ele não dá conta de fazer essa gestão, e ali é preciso cumprir, a população começa a ir aonde? No Ministério Público, começa a ir no juiz, começa a ir no fórum, ou seja, procura a forma como ele acha melhor para poder garantir aquilo que está na lei. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Programa Goiás é Notícia. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Venha para a Ótica Formosa e participe da promoção. Compre uma e ganhe outra. Na compra de seus óculos de grau, você ganha uma armação conceitual. Você ainda concorre a uma bicicleta padronizada Jackson Bike.
Bike. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, Vila Formosa. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, conserto de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Agora em Anápolis, você tem a mais nova distribuidora de peças para parte de suspensão de caminhões e carreta. Chegou Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Faça o seu orçamento e seja surpreendido. Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, setor Santa Clara. Quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193. Celular e WhatsApp 62993357744. Deixa a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Mais FM. Mais FM, a minha preferida. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para a venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao Fórum. Dallas Imóveis. www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62-3099-6767 e 99224-2452. Ela chegou do jeito que você esperava. Catuaba da Raça apresenta Expo Ana 2018. Dia 28 de abril, louvor e adoração com Fernandinho. Dia 29, domingo, pra divertir a criançada, tem Patrulha Canina. Dia 30, véspera de feriado, as gêmeas mais queridas do Brasil, Maiara e Maraísa. Quinta, 3 de maio, abertura oficial do rodeio KGB Show com os pipocos, Israel e Rodolfo. Dia 4, sexta, ele está de volta. O número 1, Wesley Safadão. Dia 5, sábado, final do rodeio e a resenha mais famosa do Brasil, Kleber e Cauã. Rancho Nobel, com acesso ao parque, 100% open bar. Informações e vendas de camarotes, 3098-7666. Expo Ana 2018. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Estamos de volta com mais informações para você. No Goiás é Notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide.
já estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia, nesta quinta-feira hoje, quinta-feira, feriado para muita gente, né? Muita gente está aí descansando, mas acompanhando as notícias aqui no nosso programa. Quero abraçar o Igor Batista no bairro de Lourdes, Lucimar Brito está com a gente, o Manuel Alves lá no Parque Brasília, o meu amigo Sandro Caio Cecílio acompanhando o programa também. Obrigado, Sandro. O Martinho Ferreira, o Morgantinho, ele diz o seguinte: bom dia, manda abraços para a população colinenses que estão assistindo vocês. Felicidades a todos. O Martinho está lá em Colinas do Sul, né? Ele e também a Samanta, que está sempre com a gente. A Adriana Pereira disse: não esqueça do Mick Jagger, que o Mick Jagger é torce por Vasco. O pessoal está falando nas redes sociais que o prefeito Roberto Naves é o Mick Jagger, o Mick Jagger de Anápolis. Com aquela fama na Copa do Mundo, Mick Jagger. Todo jogo que o Mick Jagger foi, botou a camisa, a seleção perdeu, né? Mas a Adriana está falando, mas ela torce pro Flamengo. Ela torce pro Flamengo, o prefeito o resultado ontem foi 1-0 Botafogo, é isso? Abraço ao Vilney. Que coisa, hein, rapaz? Olha aí. O sujeito encontra até essa referência. Um abraço, grande Vilney. Aliás, o Botafogo, todo lugar o Botafogo tem uma torcida, né? Interessante isso. Aqui em Anápolis é o Vilney. O Vilney e o Quarentinha. Pronto. E o Quarentinha. Dobrou. O Vantuir Cândido diz: bom dia, Covid, maior líder de Anápolis. O Mário Fernando também está com a gente. A Silvânia Caldo diz: bom dia, Morgan, bom dia, Covid. Silvânia. O secretário Ederson Lopes, secretário de Meio Ambiente, está acompanhando a gente também. O Coriolano de Souza diz: bom dia a todos. A Estela Lima, tem mais a Samanta Rocha, né? Falei, a Samanta Rocha está aqui mesmo. A Maria Santos, Almirna Vieira e Marcos Tavares também, né? Já mencionamos. Alguns dos nossos ouvintes acompanhando aqui pelo Facebook da nossa transmissão. Um abraço aí para o Sandro Caio, Sandrinho Cecílio, grande baterista aí, um dos maiores bateristas de Anápolis, nosso amigo. Mas, Antônio Gomes, dando prosseguimento aqui às nossas pautas, um tema preocupante aí em âmbito nacional, que nós temos debatido ao longo desse último ano, que teve o seu grande momento aí com a chamada reforma trabalhista, né, tão questionada, né, tão preocupantemente aprovada, que começa a mostrar os seus desdobramentos agora, começa por suas manguinhas de fora, que é o resultado, né, num levantamento feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra que há um recuo na geração de empregos formais no Brasil. Já tinha um dado que era preocupante, né, que era a elevação percentual do número de desemprego, mas o que chama a atenção agora é o aprofundamento, né, nesse abismo aí entre geração de empregos e empregos formais. Cada vez mais aquela imagem emblemática que foi colocada em vários cartoons, em várias charges da carteira de trabalho sendo rasgada, torna-se uma triste realidade através dos números, né? Estão abrindo mão da carteira de trabalho, está virando aí uma peça de museu, lamentavelmente. E é muito real, Henrique Morgantini. A gente, no dia a dia, aqui na nossa cidade, nós temos visto isso também nas redes sociais, a grande procura do emprego, né? Pessoas que saem com seu currículo na mão e bate na porta de lojas, bate na porta de indústria, vai lá no DAIA, vai na Câmara, procura a gente por telefone. Olha, eu estou com o meu currículo aqui, que eu gostaria de deixar meu currículo para você, caso apareça oportunidade, você me indique. Quer dizer, isso é frequente e tem aumentado muito. E o nosso ouvinte aqui, ele sabe do que eu estou falando, né? Nós não estamos aqui para tampar o sol com a peneira, não precisa disso. E os dados do IBGE, como você disse, mostra claramente que comparado, nesse momento, com o trimestre do ano passado, o último trimestre, está aumentando o desemprego, né? Nós estamos aí com mais de 12.700.000 pessoas desempregadas no país. 12.700.000 pessoas desempregadas no país. Esse é o dado do IBGE, publicado ontem, né? Então é importante que a gente entenda que esse quadro é um quadro realmente assustador. E que aquela grande promessa que dizia, olha, você retirando o presidente Dilma, colocando o Temer fazendo a reforma trabalhista, isso, nós vamos dar um passo para gerar mais emprego, nós vamos fazer
com que a eficiência no sentido da geração de emprego, ou pelo menos a terceirização, a forma da gente poder criar as condições de ser moderno. Isso nós estamos já vivendo praticamente um ano, já depois da reforma trabalhista, e nós não estamos vendo o efeito dessa reforma trabalhista junto ao trabalhador. Então é importante dizer que as carteiras assinadas, os empregos formais, eles estão diminuindo. E comparativamente, nesses últimos trimestres, aqueles empregos formais, eles diminuíram pelo menos mais de 1.200.000 empregos formais diminuíram depois da reforma trabalhista. Ou seja, a terceirização, as condições de trabalho precárias, principalmente nessa ideia de tentar trabalhar ali no bico, né? Fazer ali como se cada um fosse um microempreendedor, cada um buscando o seu espaço, isso efetivamente não dá nenhuma estabilidade às pessoas para que elas possam ter uma carreira. Então, no momento, as pessoas começam a buscar novamente a questão do concurso público para ter o emprego formal. E isso acaba não acontecendo nesse momento, porque o próprio governo federal está fazendo a contenção dessas portarias, né, de abrir essas portas para poder fazer com que o concurso público efetivamente seja uma realidade no país, seja uma realidade aqui em nossa cidade. Então, infelizmente, esses dados do IBGE, mostrando o desemprego, mostrando a diminuição dos empregos formais, isso é uma triste realidade que ainda vamos conviver por algum tempo. Agora, doutor Gomide, eu tenho duas questões aqui. A primeira delas é em relação ao interesse. A quem interessa estrategicamente, né? E nós somos uma nação que não é formada por empresários, por empreendedores, nós somos uma nação formada essencialmente por trabalhadores, né? As pessoas estão na lide aí diária. E aí, quando a gente vê o recuo, né, diminuição da geração de empregos formais, do uso da carta de trabalho, do registro para a segurança do trabalhador brasileiro, a pergunta que fica é: a quem interessa, então, esse novo modelo que está sendo empreendido no Brasil? Esse novo modelo das relações de trabalho? A quem interessa se o trabalhador é a maioria, se o trabalhador é quem faz, do ponto de vista da produção, o país funcionar? Muita gente fala assim: olha, é a indústria, é o agronegócio. Nós sabemos que os grandes negócios geram PIB, mas os grandes negócios não funcionam sem a mão, o chão da fábrica, sem a mão do trabalhador, sem o brasileiro. Quem gira o país é o povo que trabalha, é o trabalhador. Então, a quem interessa esse novo modelo de gestão na política trabalhista brasileira? É a segunda pergunta que eu faço. Você acredita que esse tema deverá voltar agora com muita força nessa disputa eleitoral, visando essas eleições? Quer dizer, as pessoas que votaram em favor dessa proposta, que ajudaram a contribuir para aprovar essa alteração trabalhista, elas deverão agora dar explicações, serão questionadas? Primeira pergunta que você faz com relação a quem interessa a acabar com o emprego formal, quem interessa a fazer com que a terceirização esteja sendo implantada, é o grupo que está hoje no Palácio do Planalto. É aqueles políticos, são aqueles empresários que defendem o ajuste fiscal. Então, quando fala em ajuste fiscal, ele não pensa em ajuste fiscal para o grande empresário, para o banqueiro pagar as dívidas que ele tem com o governo federal. Pelo contrário, ele imagina que diminuindo os trabalhadores lá de carteira assinada, aquilo ali que está onerando ele. Então, quando fala em ajuste fiscal, vamos fazer uma reforma trabalhista para ajudar quem? Para ajudar aqueles que estão contratando, e não aqueles que são contratados. É essa a diferença. Se nós olharmos para a grande massa de trabalhadores, os trabalhadores estão olhando e dizendo: olha, o nosso salário mínimo é muito pouco por aquilo que nós precisamos para ter o mínimo de sobrevivência. Por outro lado, um empresário, um banqueiro, aqueles que realmente ganham hoje dentro desse capital, dentro dessa política de ajuste fiscal, dentro dessa linha de vamos crescer o bolo para um dia a gente poder distribuir, essa linha é uma linha de poucas pessoas, mas que estão hoje liderando, pilotando e mandando no Brasil. Então, quando se fez uma reforma trabalhista, foi para a mídia e estampou: olha, isso aqui vai ser a grande oportunidade, porque flexibilizando as leis, nós vamos gerar mais emprego. Estamos vendo depois de tudo instalado, de tudo passado, depois do grande balcão de negócios
que o governo Temer teve que fazer com os deputados e senadores para poder passar a reforma trabalhista, nós estamos falando agora dos índices dos resultados. E estamos mostrando que o emprego formal com carteira assinada está diminuindo a cada dia. A dificuldade e a grande maioria das pessoas que estão aí com o currículo na mão procurando emprego está aumentando. Então é isso que nós estamos dizendo. Então a quem interessa? A um pequeno grupo. Quem está correndo atrás? A grande massa do trabalhador que viu, flexibilizando as leis, alterando as leis, piorar a situação da estabilidade dele enquanto carteira assinada, enquanto um plano de carreira que possa lhe dar efetivamente a garantia no final da vida de ter uma aposentadoria. Então isso está muito vinculado à forma de pensar o Brasil. É pensar o Brasil na economia só ou é pensar o Brasil também na economia com desenvolvimento social? Essa é uma discussão que a gente sempre trava, sempre faz ela e a gente precisa continuamente estar fazendo esse debate com a sociedade. O segundo ponto que você levanta... Sobre o debate político nessas eleições. Pois é, o segundo ponto que se levanta nessa questão das eleições, eu acho que a segurança e a questão do emprego serão as duas grandes bandeiras do debate em nível presidencial. O debate na televisão, o debate no meio da rua, o debate nas cidades, o debate para os governadores, não tenha dúvida. A primeira é a questão da segurança no país, questão da segurança nas cidades, segurança nos estados. Nós temos hoje vivendo cada vez mais a violência, com muitas mortes violentas acontecendo. E a insegurança instalou em nossa cidade, instalou no Brasil, instalou no Estado. E a outra parte é exatamente essas transformações que aconteceram e que não deram resultado. O presidente Temer vendeu uma reforma trabalhista como uma solução para gerar emprego, para aumentar e facilitar para que as pessoas pudessem adquirir o seu próprio negócio, porque assim estaria melhorando a sua renda, e isso não está acontecendo. Então esse é um grande debate que será feito de novo na campanha eleitoral. E nós vamos para o intervalo para voltar a contar sobre o José Yunes, ex-assessor do presidente Michel Temer, amigo do presidente Michel Temer, que acaba de ser preso nessa manhã pela Polícia Federal, justamente naquele problema, naquela história da Rodrimar, a empresa que foi beneficiada, segundo as investigações da polícia, lá no Porto de Santos, mas nós falamos disso no terceiro bloco. Goiás é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para a venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao Fórum. Dallas Imóveis, www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62 3099 6767 e 99224 2452. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe, curta à vontade. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de
festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Goiás é notícia. Goiás é notícia. Edmar Silva. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia, nesta quinta-feira santa. Agradecendo aqui o pessoal que participa com a gente. O Lucimar Brito, ele diz: futebol é o único esporte que une amor, ódio, paixão e alegria. Parabéns a toda a equipe da Anapolina. E também diz parabéns aqui para o nosso programa. Obrigado para o Lucimar Brito, que nos acompanha aqui no Facebook. O Marley Fernando, meu amigo, também está acompanhando. Bom dia, Marley. O Vantuir Cândido também com a gente, muitos outros acompanhando aqui, alguns já mencionados. Obrigado a todos que participam conosco. Muito bem, é interessante falar sobre futebol, como o nosso amigo comentou. O Robertson Guimarães, sempre nos acompanha, ele tem uma frase que publicou interessante sobre o jogo, ele falou assim: o futebol é a coisa mais importante entre as coisas desimportantes. E é verdade, né? É uma paixão muito grande, é uma coisa que deve mudar a nossa vida. A gente critica tanto quando o sujeito vai, de fato, briga por causa de futebol, esse negócio que não é concebível. Né? Mas é interessante como, né, entre as coisas desimportantes, né, como é importante o futebol para a gente. É importante essa frase do médico e amigo nosso, Robertson Guimarães, porque ele sempre gostou do futebol. E ele deixou o futebol e hoje ele faz atletismo, né? Então, assim, para você ver... mas segue um apaixonado. Né? Não, mas é isso, é o esporte, né? De maneira geral, né? Quando a gente fala isso, ele está falando especificamente do futebol, mas o esporte é uma paixão, né? O esporte, só de você estar competindo, né? E ontem, né, coincidentemente, ontem à noite, tinha uma premiação dos atletas, né? Destaque das Olimpíadas. Ontem foi uma premiação na televisão Sport TV, inclusive, né? Feito ali pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e havia uma entrega. E aí a gente via assim, o tanto que representa, né, o esporte na vida das pessoas, no destaque, às vezes, individual, de uma luta do judô, né, do canoísta. Quer dizer, tudo isso, né, são símbolos muito fortes, né, e que são modelos de vida, porque é disciplina, é caráter, é a forma de você lidar com a equipe. Então, tinham jogos, obviamente, de competições de equipe, né, como vôlei, futebol e tal, mas alguns ali, atletas de esportes individuais, né? Então, eu estou dizendo isso porque essa emoção, né, do atleta, a emoção que passa para uma nação, né, quando ele ganha, né, tudo isso no esporte, ele é muito forte. E é por isso que a gente sempre valoriza o esporte na cidade. Tivemos essa oportunidade de fazer aqui na cidade de Anápolis, tentar colocar mais jovens, colocar mais crianças, né, para que eles despertem no esporte uma forma, né, daquilo que o esporte trazia de bem na sua formação, né, no vigor, na disposição de ser disciplinado na equipe, em poder receber as informações, em poder fazer uma atuação de ser líder, né, no meio de um grupo. Quer dizer, isso é muito importante. Então, o esporte faz parte, efetivamente, e essa emoção, essa paixão está ligada diretamente aos resultados, ligado diretamente à dedicação de cada pessoa, de cada atleta. Então, isso é muito bonito. Antônio Gomide, você falou sobre as diversas modalidades esportivas, entre elas a canoagem. Quem entrou na canoa furadíssimo, foi o advogado José Yunes, que é ex-assessor e amigo
do presidente Michel Temer, que foi preso nessa manhã na Operação Scala, na cidade de São Paulo. Junto a ele, na cidade de Monte Alegre do Sul, também em São Paulo, o empresário Antônio Celso Greco, que é dono da empresa Rodrimar, aquela que opera o Porto de Santos. Né? A operação da Polícia Federal foi feita pela autorização do ministro Luiz Roberto Barroso, justamente por conta do inquérito que investiga que, através de decretos, o presidente Temer beneficiou das empresas do setor portuário. O Yunis é indicado, né, nessa investigação, ele é apontado como o operador financeiro e quem negociava e administrava as propinas recebidas por Michel Temer. Quer dizer, ia para ele dava conta do que fazer e de como fazer. Portanto, mais um desdobramento de uma operação, Antônio Gomide, que tem uma característica comum em relação às anteriores. Ela pega todos em volta, menos o presidente Michel Temer, porque a Câmara dos Deputados não autorizou que ele fosse investigado. Mas essa prisão do Zé Yunis, nesse momento, hoje, na quinta-feira de manhã, ela vai levar uma crise para dentro do Palácio Planalto, você pode ter certeza, Morgantini. Porque, à medida que o presidente Temer começa a se colocar como pré-candidato à presidência da República, para se colocar como alguém que está tentando buscar uma reforma ministerial para tentar se fortalecer e colocar a defesa desse projeto, depois de 2 denúncias que ele teve que fazer um balcão de negócio para comprar o Congresso, vem agora de novo a ação provocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é exatamente o tal dos decretos, que não sai do presidente Temer, né? Aquele decreto que ajudou a Rodrimar, que beneficiou os portos. Esse decreto, Morgantini, ele foi feito no primeiro semestre, em maio de 2017. Depois de todas as denúncias que já tinham sido feitas, esse decreto aconteceu ano passado. Então, essa denúncia é muito forte. E essa prisão do Zé Yunis, ela é estranha. Porque, como eu disse, isso vai levar uma crise para dentro do Palácio Planalto. Mas por que essa é diferente das outras? Porque o Zé Yunis já estava sendo ouvido. Ele já tinha feito os depoimentos. Então, se ele estava sendo ouvido, estava os depoimentos, por que agora, nesse momento, ele vai ser preso? Alguma coisa diferente tem. Alguma coisa diferente para que ele fosse, o ministro pudesse estar pedindo a prisão dele, apareceu. E tem aquele negócio dos envelopes, não sei se você está lembrado, um envelope onde foi entregue para o ministro Padilha e que foi através exatamente do Zé Yunis, lá no escritório do Zé Yunis. Então essa história também está muito mal contada e está tudo dentro dessa discussão que nesse momento leva esse amigo do presidente Temer, advogado e colega de mais de 40 anos do presidente Temer, como sócio num escritório de advocacia. Então não é qualquer pessoa, é uma pessoa muito ligada ao presidente Temer. Então uma coisa é você, politicamente, alguém que está do seu lado, ser preso em atividades diferentes. Agora, esse é como fosse um sócio, como algo que estivesse em evidência de uma pessoa de muita confiança e que sabe muito daquilo que aconteceu com o presidente Temer e da forma como foi feito todas as negociações das quais o presidente Temer está sendo denunciado. Então, é uma prisão nesse momento, né, a prisão que acontece agora nesse momento, né, de manhã, e que vai dar muita dor de cabeça para esse final de semana, principalmente Semana Santa, para o presidente Temer. Pode ter dúvida, não. Muito bem. Então, essa operação está acontecendo essa operação está acontecendo nos nomes Scala. Inclusive, tem o ex-ministro Wagner Rossi, empresário, ligado também ao escritório, como você falou, advogado paulista, ex-deputado federal de São Paulo, também foi preso nesta operação por conta desses acertos que eles fizeram aí, que eles teriam feito segundo investigações, e os depoimentos do Lúcio Funaro na Rodrimar e no Porto de Santos. Doutor Gomide, nós temos pouco tempo faltando, temos 2 assuntos, um goiano e um outro nacional. Vamos falar um pouco de Goiás. Nós não falamos da política goiana, porque a informação que surge no dia, dando crédito aqui ao Jornal Popular, é de que o atual senador e presidente estadual do PP, do Partido Progressista, Wilder Moraes, estaria negociando uma troca de legendas, agora nessa reta final, até o dia 6 é o prazo limite para que haja troca de partidos entre os possíveis candidatos nas eleições de outubro. Então ele estaria negociando o seu passe para tornar-se candidato à reeleição no Senado com o DEM ou com o MDB. Lembrando que DEM e PMDB têm
seus próprios pré-candidatos, respectivamente o senador Ronaldo Caiado e o deputado federal Daniel Vilela. Uma coisa parece ser muito certa, ele deixará o progressista. Essa é uma pedra que estávamos cantando já há algum tempo. É só para lembrar, nós estamos, nesse momento, na chamada janela partidária, né? Do dia 7 de março até o dia 6 de abril, ou seja, até a semana que vem, essa janela partidária faz com que aqueles que querem se candidatar pelo partido nessas eleições possam trocar de partidos. Quem tem mandato possa trocar de partidos, caso queiram. E nesse ponto aqui, como o Wilder, até então, era o presidente do Partido Progressista em Goiás, sempre cantava pedra. Olha, o Partido Progressista vai estar ou com o Zé Hélito, na base do governo Marconi, ou ele vai estar com o Daniel Vilela, e sempre sendo utilizado que o PP, Partido Progressista, estaria indo. Na verdade, o que aconteceu? O Partido Progressista aqui em Goiás sempre esteve na base do governador Marconi Perillo, os prefeitos, vereadores, deputados, inclusive, Roberto Balestra, Sandy Júnior, o próprio Baldi, que agora entra no PP. Tudo isso fez com que o próprio, aquele que era o presidente do PP, pudesse se colocar e dizer, olha, aqui não tem espaço para mim. Até que, enfim, ele acordou, né? E, nesse ponto, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar sair do partido, ele vai precisar sair do PP. Ele não vai perder o mandato, né? Mas ele vai procurar um outro espaço. Está dizendo, olha, eu posso ir para o Caiado, posso ir para o Daniel. Aquilo que o Daniel, né, Vilela, que é o pré-candidato do MDB, dizia que era certo o Wilder ir para lá, agora o próprio Wilder dizendo, não, eu estou estudando aqui para ver que jeito que eu vou fazer. Mas, na verdade, enfraquece muito, né, a candidatura do senador Wilder. Por quê? Porque ele não deu conta de abrir espaço onde ele gostaria de estar, que era do lado do governador Marconi Perillo. Então, fica muito claro que ele perdeu essa guerra ali dentro do PP, ele acabou sendo expurgado, né? Na verdade, o que está sendo colocado é que o Alexandre Baldi, ministro e deputado federal, o Roberto Balestra, Sandy Júnior e o grupo do PP deve ficar efetivamente com a base do governador Marconi Perillo, como sempre esteve, mas que ainda tinha essa dúvida, porque o Daniel Vilela sempre dizia, olha, o PP pode vir comigo. Então, está demonstrado agora com clareza que o PP deve realmente, em 80% das chances, realmente ficar onde ele sempre esteve e não deslocar aí, como o senador Wilder falava, que estaria ficando com o Daniel. Então, essa é uma ponta. A outra, que é uma notícia interessante, é que o senador, né, o ex-caçado senador Demóstenes Torres, que é exatamente quem o Wilder assumiu a vaga, porque era suplente dele, ele tem uma liminar do Supremo Tribunal Federal que garante que ele possa ser candidato. E ele já disse, eu sendo candidato, eu quero ser candidato a senador. Então isso, mais uma vez, abre essa discussão, seja na base do governador, ou seja, diferentemente dessa base, mas que ele vai causar um tumulto nessas vagas de senador, seja a nível do Daniel, seja em nível do próprio Zé Hélito, mas que vai dar um burburinho muito grande, vai dar, e eu acho que novamente vai sobrar para o Wilder. Eu acho que tudo isso aí, porque, obviamente, tem muita gente querendo ser candidato, e todos esses que são candidatos se dizem cacique, né? Então, esses caciques, obviamente, vão ter que se encaixar nas vagas, de 2 vagas para cada chapa, que vão se apresentar na chapa majoritária aí de cada candidato das suas legendas. Agora, doutor Gomide, essa movimentação do senador Wilder deixa muito claro que o tempo todo ele estava negociando o próprio nome, o próprio espaço e não em nome do partido, porque se ele consegue arrastar o partido para uma legenda ou outra, ou seja, para a candidatura de Daniel Vilela ou de Ronaldo Caiado, é uma coisa. Agora, ele saindo do seu partido e indo para essa legenda mostra que somente ele estava negociando espaço e não o PP. A pergunta sobre isso é, com a manutenção do PP, como você disse, ficando onde sempre esteve, isso de alguma forma também enfraquece as movimentações do PSD, né, de Vilmar Rocha, que também assumiu um movimento semelhante, começou a negociar e conversar com outras legendas, em especial com o MDB, e cujo resto do partido luta e defende abertamente a manutenção na base marconista. Quer dizer, o PP ficando, reforça ainda mais a vontade e a decisão do PSD em também ficar? Isso, e o PSD novamente. O Vilmar Rocha, que já foi candidato na última eleição em 2014,
também se coloca como candidato a senador nesse momento, de novo. E a pergunta que fica, onde que ele pode encaixar, né? Porque na base do governador Marconi Perillo, na base do Zé Hélito, que é o candidato a governador, já tem 2 nomes, é o governador Marconi e a Lúcia Vânia, e são só 2 vagas. Então, novamente fica a pergunta, o PSD vai abrir mão do Vilmar, ou colocá-lo em outra posição e participar da base, ou vai haver um racha? Eu, particularmente, entendo que o PSD vai ficar com a base do Zé Hélito, a base do Marconi Perillo, onde ele está, e sempre esteve, sempre disputou as eleições nessa base. Não vai mudar agora. Né? E, obviamente, quem é o candidato à base do governo vai ser o próprio governador do Estado. Então, vai ter uma força muito grande em termos de estrutura, em poder de barganha, inclusive, em relação a cargos, né? Quer dizer, a participação dos partidos políticos no próprio governo. Tudo isso influencia numa decisão e na participação desses partidos dentro do apoio que o Zé Hélito precisa. E o Zé Hélito, Marconi Perillo, sabe mais do que ninguém que essa forma de fazer a política, que eles sempre utilizaram, inclusive de programas de antecipação eleitoral, como o programa Goiás na Frente, que faz aí há 1 ano, está fazendo, tudo isso é campanha, inclusive, antecipada. Claro, todos nós estamos vendo aí a forma como que o governo tem feito para tentar buscar o apoio de prefeitos, tentar buscar o apoio de vereadores, tentar buscar o apoio de deputados, para que essa base cada vez mais se consolide. E isso é uma evidência. Então, eu percebo que o PSD também caminha para o lugar onde ele sempre esteve. Na verdade, ele se deslocou para fazer um debate político, né? Se colocou no sentido de que, não, se for Marconi tudo bem, mas do Zé Hélito não vai, mas que, na verdade, vai voltando tudo daquilo que sempre existiu, ou seja, o status quo em relação à política da base desse governo que sempre se estabeleceu aqui, que é o PSDB nesses últimos 20 anos. Uma última questão, Antônio Comide. Essa manutenção dos partidos da base governista com o José Hélito gera automaticamente, não sei se o termo correto seria isolamento, mas gera um esvaziamento no poder de aglutinação tanto de DEM quanto de MDB, que ultimamente tem polarizado aí essa união das oposições ou a desunião desses dois partidos oposicionistas ao governo de Goiás. Com essa manutenção de PP e PSD, nem com DEM, nem com MDB, você acredita que há um fortalecimento do discurso dos caciques, sobretudo do MDB, para união desses 2 projetos, ou mesmo assim há uma chance de que eles, Daniel Vilela e o senador Ronaldo Caiado, concorram separadamente e de forma isolada, por assim dizer? Eu entendo que cada vez mais o Daniel Vilela está enfraquecido. Cada vez mais ele está ficando isolado e cada vez mais ele está desanimado. Essa é a minha visão, né? Essa é uma opinião apenas, né? Mas eu enxergo, faço uma leitura de que o MDB, nesse momento, quando a dona Iris faz uma declaração e sai manchete do Popular dizendo que, olha, tanto faz Caiado como Daniel, porque eles são oposição ao governo, isso é uma declaração contra o Daniel, né? Porque a dona Iris é a candidata a deputada federal, mulher do maior líder do MDB no estado de Goiás, né? Ao mesmo tempo, a gente não percebe nenhuma movimentação de partidos que possam estar nesse momento apoiando o Daniel. A gente não vê ninguém aglutinando do lado do Daniel. Ele está fazendo movimentação, está visitando e tal, mas visita aquilo que é do próprio partido. Então isso é a leitura que faço hoje. Então eu percebo que cada vez mais, entendo que o governo que está aí hoje vai se fortalecendo naquilo que tem estrutura, né, estrutura em termos de governo mesmo, de poder dar às coisas aquilo que pode sensibilizar aí a prefeitos, as lideranças políticas no Estado, principalmente dos municípios, e é isso que ele faz e se torna cada vez mais forte, né? Chega na hora da eleição, cerca esses partidos, através de cargos, através de um grande balcão de negócio, e aí fecha, né, num grupo muito forte. E do outro lado, temos aí o Caiado, que obviamente tenta buscar o apoio de alguns partidos e que entendo que, à medida que ele busca, dentro do MDB, a sua força maior, ele não traz o MDB, mas ele consegue quebrar, dentro do MDB, algumas lideranças importantes que deveriam reforçar o nome do Daniel. E quebrando essas lideranças, trazendo para um bloco que o apoia, o Caiado, que esses prefeitos apoiam o Caiado, isso fortalece também a candidatura dele e mostra
que ele, apesar daquela arrogância, apesar de toda essa ideia do nome que bate muito de frente com todo mundo e que é um político sempre muito isolado, ele começa a criar um corpo e um discurso diferente daquilo que ele sempre fez. Um discurso do Caiado Paz e Amor. Muito bem, chegamos aí ao final dessa edição do Goiás é Notícia. Edmar Silva. Pois é, nós queremos agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando, né, pelo Facebook. Tem aqui o meu amigo o doutor Leandro Reis, a Elisângela Albuquerque, o pessoal da Demi Molas, vários outros participando, acompanhando o nosso programa. Nós agradecemos a todos. Bom, amanhã nós não teremos o programa A Voz de Anápolis, né? Estaremos de volta na segunda-feira com o programa Anápolis é Notícia. Temos o pensamento do dia aí para fechar? Pensamento do dia, nessa quinta-feira da Semana Santa, como você disse, Dimar. Essa semana aí que nós estamos terminando, amanhã, sexta-feira da Paixão, e temos aí o domingo de Páscoa. Então, muitas pessoas aí acompanhando todas as celebrações da Semana Santa, e é importante que realmente participemos. O pensamento dessa quinta-feira: só quem passa pelo deserto sabe o valor de uma chuva. Só quem passa pela luta sabe o valor de uma vitória. Só quem passa pelas lágrimas sabe o valor de um sorriso. Tudo em nossa vida são lições de Deus para nos fazer crescer. Bom dia, uma feliz Páscoa a todos. Ok, bom dia Morgantini. Bom dia, Edmar, bom dia, Antônio Gomide, né? Boa Páscoa a todos aí, um ótimo feriado. Ok, nós estamos de partida, agradecendo também a Tereza Rezende, que nos deseja um bom dia, Tereza, obrigado. Nós estamos nos despedindo, nós voltaremos na segunda-feira às 8 da manhã, ao vivo, com o programa Anápolis é Notícia.